Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos dar seguimento na apresentação do estágio com o tema Guerra do Contestado, estágio da matéria Licenciatura em História. Pois bem, falar um pouquinho para vocês sobre Guerra do Contestado é falar um pouco sobre a simplicidade do povo que aqui vivia, do povo caboclo, do povo sertanejo, do povo nativo, que era oriundo da região, né? É falar um pouco sobre a forma simples de se viver que tinha aquela população na época, no início do século XX. Bom, falando um pouco de Guerra do Contestado, não tem como a gente não falar das instaurações das linhas férreas, falar um pouco sobre a Brazil Railway Company, que empresa americana que desempenhou um papel de desenvolvimento muito grande no Brasil, e tinha um projeto caríssimo para nossa região, que era ligar o estado do Rio Grande do Sul a São Paulo, de São Paulo a Rio Grande do Sul, iria cortar o sul do país. Bom, esse projeto ele teve início na nossa região, não durou muito. Após o momento que foi instituída a instauração da linha férrea, houve uma grande demissão em massa, né? Tinha vindo muitas famílias, muitas pessoas de fora para trabalhar aqui e houve essa demissão em massa. Essas pessoas não tinham para onde ir. Esses eram um dos do público que era revoltosos, né? Dos públicos que eram descontentes com o governo. Também, descontente com o governo na época, tinham o outro lado, que era esse lado do sertanejo, esse lado do povo campesino, do povo caboclo, que tiveram as suas terras tomadas pelo governo, terras essas que foram doadas para a empresa americana, doadas pelo governo para a empresa americana. Então, seriam dois públicos que estariam assim envoltos, né, envolvidos na revolta, que seria o pessoal que veio para trabalhar na linha férrea e foi dispensado, e também o pessoal que ali morava, que eram pessoas de famílias originárias da região, caboclos, colonos, os primeiros colonos, também nativos, né? Esse era o público que houve descontentamento com o governo da época. Pois bem, após essa demissão em massa, após o descontentamento dessas pessoas que perderam as terras, elas começaram a formar comunidades, né? Comunidades essas, uma das mais famosas dessas comunidades é a comunidade de Quadrado Santo, aonde José Maria era uma figura simbólica, ele era um dos fundadores da comunidade. José Maria e também Santo Agostinho, né? Vamos falar um pouco dessas duas figuras, né, que foram basicamente primordiais para o desenrolar, o desenvolver do processo do conflito. E também agora falar um pouquinho para vocês como nosso vídeo tem que ser um vídeo meio curto, abordar só principais tópicos, falar um pouquinho para vocês assim do estopim da guerra, né? Um dos principais estopins da guerra foi a perseguição que sofriam São João Maria e seus seguidores. Logo após era tido como santo, né? Era São João Maria, foi tido como santo essa figura desse monge, do monge José Maria. Ele sofria perseguição, ele era uma pessoa muito procurada na época, tanto por forças da República, né? Porque eles seriam antirrepublicanos, eles teriam a ideologia totalmente contrária à República, e também por seguidores religiosos, o pessoal que seguia ele, que ele era uma pessoa muito conhecida na região. Então havia uma perseguição muito grande pelo Estado a essa figura, a São João Maria, a José Maria, como era conhecido na época. Pois bem, o estopim dessa situação, um dos primórdios para acontecer o conflito, foi a figura do coronel Francisco de Albuquerque,
Coronel Francisco de Albuquerque, enviou um telegrama com medo, né, de perder o poder que ele tinha na região, pois a questão política era mais regionalizada. Coronel Francisco de Albuquerque, com medo da perda de suas terras, com medo de perda do poder dele na região, estava com medo da figura pública de João Maria, que chegou até ele o conhecimento dessas comunidades, do crescimento dessas comunidades, do descontentamento do povo, né? Ele acabou enviando um telegrama ao governo paranaense para que enviasse tropas, né? Enviasse tropas e derrotasse essas comunidades, né? Bom, essa atitude dele já automaticamente já tornou ele um monarca da região. Ele era um monarca para a época. Após o envio desse telegrama, o presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, de acordo com a política que ele tinha, que era a política das salvações, né, que seria uma forma de intervir militarmente nos estados e derrotava seus inimigos. Era uma forma brusca de impor a sua opinião, de impor a sua ideologia, que era uma forma de usar da força militar para evitar contextualização do povo. Não tinha como contestar, você tinha que ser aquilo, tinha que abraçar a ideia dos militares, abraçar a ideia do pessoal que ali era os donos, os coronéis. Como tudo era muito regionalizado, eles eram a lei na época, né? Então, com a forma de dispersar a população, era chamando os militares, chamando tropas militares para a região para fazer o desmanche dessas comunidades, fazer a dispersação do povo. Isso na força bruta, né? Bom, seguindo para vocês aqui um pouquinho, como eu falei para vocês, o José Maria ele era muito perseguido, então ele acabou se mudando, né? Ele acabou mudando essa comunidade. Ele e seus seguidores vieram para a região do Irani, que na época ainda pertencia a Palmas, né? A região do Irani, pois ali era uma questão de uma terra contestada, não tinha divisas ainda não era nada certa as divisas ainda, não tinha nada escrito, não tinha documentação nenhuma que distinguia um estado do outro. Então ele resolveu vir para cá, para a região do Irani, que na época pertencia a Palmas, né? E estava próximo à fronteira ficava próximo ali à fronteira, né, de Paraná, Santa Catarina. E essas terras aqui já eram alvos de conflitos, né? Conflitos de divisas. Também, assim que ele veio para cá, né? Ele fez a ocupação das terras que pertenciam a Palmas, né? No Irani, terras que pertenciam a Palmas na época. Após esse momento que ele fez a ocupação daquelas terras de divisa, terras que não tinham divisas ainda estabelecidas, houve o envio da polícia paranaense, né? A polícia dos dois estados acabaram se unindo, a força militar dos dois estados, do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina, acabaram se unindo e enviaram homens, né? Com o agravamento da situação. Eles estavam já tinham medo de perder o poder para José Maria, o poder do povo, né? A dominação do povo eles já não tinham, né? O povo já seguia de livre arbítrio a José Maria e Santo Agostinho. Então, com o agravamento da situação, o governo federal dos dois estados enviou tropas, né? Essas tropas vieram com muitas armas, vieram assim com um poder bélico muito grande para a época, né? E acabaram derrotando, né? Isso foi em torno de 1916. Acabaram derrotando José Maria, né, que foi assassinado ali na região do Irani. Bom, ainda não acabou os conflitos, né? Os conflitos ainda permaneceram por mais algum tempo, pois após a morte de José Maria, os seus ideais ainda permaneceram, né?
seus ideais permaneceram. Ainda houve muitas mortes, muitos conflitos, né? Após a morte de José Maria, o povo ainda se revoltou mais ainda com a morte do seu líder, né? Seu líder espiritual, seu conselheiro, e acabou dando continuidade na luta. Teve muito mais outros episódios, né? Episódios estes que eu vou estar relatando no próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer colaboração, qualquer forma que eu possa colaborar no conhecimento de vocês, só deixa um comentário embaixo aí que a gente vai estar aí estabelecendo as respostas para as perguntas de vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.